Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, hoje nós estaremos falando de um assunto bastante pertinente e importante para o crescimento, de modo geral, do povo de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre finanças e você pode acompanhar o estudo no boletim, na segunda página. Finanças é um assunto que precisamos dedicar maior atenção, por uma razão, e permita-me até explicar e compartilhar com os irmãos. Você sabia que 20% dos sermões de Jesus estava relacionado às finanças? Você sabia que 1/3 das parábolas que Jesus proferiu está relacionada à maneira que nós lidamos com o dinheiro? Você sabia que Jesus falou mais sobre dinheiro do que céu e inferno, do que fé e oração? E talvez você pergunte, mas por que tamanha ênfase? Porque a maneira que nós lidamos com o dinheiro revela quem é o Senhor da nossa vida. Isso está escrito em Mateus 6:24, quando a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, ou serviremos a Deus, ou serviremos às riquezas. E as riquezas mencionadas por Jesus é uma entidade maligna chamada Mamon, que tem atuado desde o início da história, e principalmente em nossos dias, onde as pessoas têm se tornado a cada instante mais materialista. A maneira que lidamos com o dinheiro não somente revela quem é o nosso Senhor, mas revela aonde estamos guardando o nosso tesouro. Pois o próprio Cristo nos fala em Mateus 6:19-21, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Portanto, não guarde tesouro nessa terra, guarde sim tesouro nos céus, no lugar onde traça, ferrugem, não corrói, não destrói, e os ladrões não roubam. Por isso a Bíblia tem tamanha ênfase sobre o dinheiro. E irmãos, permita-me falar algo que me deixou assustado. Eu não sabia dessa informação, mas estatísticas confiáveis, de fontes confiáveis, testificam que o maior motivo do divórcio, dos divórcios nos lares, está relacionado ao dinheiro. O maior motivo de depressão, crise existencial entre as pessoas, também está relacionado ao dinheiro. Os maiores suicídios, os maiores motivos de suicídios, também está relacionado ao dinheiro. As maiores traições que ocorreram em toda a história, também está relacionado ao dinheiro. Jesus foi traído por causa do dinheiro, da ambição, da ganância. Eliseu foi traído por Geazi, também o seu discípulo, por causa do dinheiro. E na história nós encontramos tantos relatos de homens que foram traídos por pessoas confiáveis, pessoas tão próximas, tão íntimas, que se fizeram de amigos, mas em todo o tempo era inimigo, e o motivo era o poder, o motivo era o dinheiro. Nós encontramos pessoas atoladas nas dívidas, e percebemos que, independente do poder aquisitivo, sendo ela rica ou sendo ela pobre, pessoas estão simplesmente se afogando nas dívidas, porque não sabem administrar bem as finanças. E eu gostaria hoje, nessa manhã, juntamente com os irmãos, meditar sobre isso, refletir sobre essa situação e rogar, sobretudo, a graça de Deus para que venhamos saber lidar com o dinheiro, porque na verdade, irmãos, escola não ensina, faculdade não ensina, universidade não ensina. Nós não sabemos instruir os nossos filhos a lidar com o dinheiro. E infelizmente nos perdemos com o dinheiro, seja pouco, seja muito. Nós nos deparamos com pessoas que estão se perdendo com a maneira de administrar os seus bens.
com a forma e com a maneira de administrar as finanças que Deus tem lhe concedido. Para tanto, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia ou a acompanharem pelo projetor, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Está escrito o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Glória a Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Detalhe, irmãos, a Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que a Bíblia está falando é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o amor aqui é uma veneração, é uma espécie de devoção. E há muitas pessoas que simplesmente idolatram o dinheiro, colocando acima de todo tipo de valor, colocando acima, inclusive, da sua própria família. Portanto, eu vos pergunto: dinheiro é bênção ou maldição? Oi? Dinheiro é bênção ou maldição? O boletim vai dizer: depende. Se soubermos possuí-lo, ele certamente será uma bênção. Mas se formos por ele possuídos, será uma terrível maldição. Você conhece pessoas que possuem o dinheiro, mas você também conhece pessoas que são possuídas pelo dinheiro. Isso vai fazer toda a diferença se o dinheiro é bênção ou maldição em nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o dinheiro é um ótimo servo, mas um cruel senhor. O que fazemos então para transformar o dinheiro em bênçãos e vivermos uma vida financeira abençoada? Eu quero perguntar aqui: quantos desejam viver uma vida financeira abençoada? Uma vida financeira saudável? Não há problema nisso. Eu quero isso, espero isso. E você vai entender ao longo do estudo que Deus nos formou para isso. Mas para tanto, irmãos, precisamos ouvir o conselho do grande evangelista Dr. Charles Stanley, que apresenta 4 princípios para uma vida financeira abençoada. São eles: ganhe honestamente, aplique sabiamente, dê generosamente, desfrute profundamente. Vamos ver os detalhes desse princípio. Em primeiro lugar, ganhe honestamente. O que a Bíblia nos ensina é aprender a ganhar dinheiro, aprender a conquistá-lo e não ser conquistado por ele. Para tanto, nós dividimos alguns subpontos. Para tanto, é necessário trabalhar para viver. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Vamos todos lermos juntos para fazermos um coral. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O trabalho é essencial para o nosso sustento. É essencial para a nossa vida. Porque tem pessoas que pensam que o trabalho é castigo de Deus. Não, irmãos. Saiba que antes do pecado, Deus já tinha dado a missão a Adão de cultivar, de guardar o jardim. Isso era um trabalho, e o trabalho é bênção do Senhor para as nossas vidas. É importante frisar que devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Como dizia o sábio Dalai Lama, podemos não concordar com tudo que ele falou, mas reconhecemos que isso é uma verdade. Ele disse que o homem hoje em dia gasta sua saúde para obter as riquezas, para depois ter que perder as riquezas para restaurar a sua saúde. A realidade, de fato, é essa. Porque, infelizmente, tem pessoas que vivem para trabalhar e não sabem trabalhar para viver. Vive obcecada pelo trabalho, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja. Quando isso acontece, o dinheiro torna-se uma maldição.
não tem tempo para cultuar, não tem tempo para comungar. Ah, pastor, não pude vir porque estou cheio de compromisso, estou muito atarefado, a agenda está enorme, tenho que atender tantas pessoas. Nesse caso, o dinheiro torna-se uma maldição. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não esqueça do relato de Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte é parar para ouvir. Parar para ouvir da parte de Deus. Irmãos, trabalhar para viver. Eu conheço situações de pessoas que não querem trabalhar para viver, mas querem viver da herança dos pais vivos. Sério? Querem viver daquilo que não é seu, porque o que é do seu pai é do seu pai, ele conquistou. Ele conquistou. Herança de pais vivos não existe. Mas tem pessoas que vivem, sabe, fazendo planos baseados na herança do véio e da véia. De outra forma, está gorando que o véio e a véia parta dessa para melhor, seja promovido. É triste. Certa ocasião, minha esposa é testemunha, essa pessoa também não é cristã. Eu fui dar a notícia do falecimento do pai. Rapaz, a gente percebeu um ar de satisfação, como se dissesse, agora chegou a hora, agora chegou a minha vez. Mas há situações como isso, pessoas que querem viver da herança. A Bíblia diz que temos que trabalhar para viver, e essa é a forma de ganhar o dinheiro honestamente. Outra forma é seja íntegro, irmãos. Provérbios 28, versículo 20, vamos ler. O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Lembra do texto de 1 Timóteo 6,10, que diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos se perverteram e se corromperam, querendo se tornarem ricos. Olha o princípio da prosperidade que a Bíblia nos apresenta, fidelidade. O homem fiel será acumulado de bênção. Deus tem prazer em abençoar, mas o que se apressa a enriquecer, atropelando regras, princípios, valores, ele simplesmente não passará sem castigo. Aquilo que ele está semeando, ele vai colher. E vai colher da pior forma possível, porque pode estar ganhando muitas coisas, mas está perdendo respeito, está perdendo moral, está perdendo dignidade, está perdendo carinho. Então tem coisas que não vale a pena e vamos aprender a ser íntegro. Outra lição é preze pela honra. Provérbios 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Preze pela honra, pela dignidade, pelo direito de andar com a cabeça erguida em qualquer lugar, poder entrar e sair sem ser abordado. Quantas pessoas não têm sido vítimas, vou até assim pensar, das dívidas, independente se é rico ou se é pobre, mas não consegue viver em paz. Quando o telefone toca, a pessoa começa a se estremecer. São várias correspondências chegando em sua casa, são ameaças e ameaças, porque ela simplesmente não tem prezado pelo bom nome. Eu prefiro o bom nome do que as riquezas, obviamente. E tem muitas riquezas de determinadas pessoas que eu não queria para a minha vida. Porque são ricas, mas não têm paz. São ricas, mas não conseguem dormir. São ricas, mas não conseguem viver. Não conseguem andar com a consciência tranquila. Porque sabem que o que têm é porque defraudaram, porque prejudicaram, porque extorquiram, porque tiraram vantagem dos outros. Esse tipo de dinheiro é maldição sobre as nossas vidas e nós não devemos desejar. Por isso, irmão, preze pelo seu bom nome, aprenda a ganhar honestamente, prezando pela honra. Próximo, valorize a dignidade. Veja o que está escrito em Salmo 37, versículo 16. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios.
Eu conheço pessoas que recebem um salário mínimo e conheço outras que recebem 10 salários mínimos. E há pessoas que recebem um salário mínimo, vivem bem melhor do que essas outras que recebem até mesmo 10 salários mínimos. Sabe por quê, irmãos? Porque esse que recebe pouco, pode receber pouco, mas tem a bênção de Deus sobre as suas finanças. E as bênçãos de Deus faz com que o que ele receba torne-se necessário para atender e suprir as suas carências. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. E tem muitos ímpios que não vivem bem, que vivem um desperdício, que na medida que ganham muito também desperdiçam, não vou nem dizer gastam muito, mas desperdiçam muito. Então, irmãos, vamos aprender a lidar com dinheiro, e uma dos princípios é ganhando honestamente. Precisamos saber ganhar o dinheiro honestamente. Veja esses princípios, aplique sobre a sua vida. Segunda lição: além de ganhar honestamente, aplique sabiamente o dinheiro, ou seja, aprenda a investir. Aprenda a investir. Na administração nós aprendemos que o bom empresário não é aquele que trabalha para o dinheiro, mas faz o dinheiro trabalhar para ele. E como é que o dinheiro começa a trabalhar para nós? Quando nós aprendemos a aplicá-lo corretamente. Quando nós começamos a investir prudentemente. Aí, meus irmãos, o dinheiro vai trabalhar para você. Porque você sabe que fonte onde somente retira, a água esgota. E tem muita gente que ganha bem, mas não consegue viver em paz, porque não tem esse equilíbrio, não tem essa sabedoria. Aplicar sabiamente, honrando os compromissos. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Vamos todos juntos? Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante de todos os homens. Proceder dignamente, proceder honestamente, para tanto honre os seus compromissos, com Deus e com os homens. Sabe de uma coisa, quando você se converte, o teu pecado é lançado no mar do esquecimento, mas tuas dívidas não, irmão. Tuas dívidas não. Tem pessoas que pensam que quando se converteu, as dívidas deles foram sanadas. Não, volta atrás. Quer ver um grande exemplo de conversão? Zaqueu. A gente fala tanto de Zaqueu e não atrela para esse detalhe. Quando Zaqueu disse para Jesus: se alguém eu defraudei, se alguém eu prejudiquei, se alguém eu usurpei, extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver mais. Quando ele fala isso e cala sua boca na terra, Jesus abre sua boca para que Deus possa escrever seu nome no livro da vida. Jesus disse: veio salvação para essa casa. A salvação não veio quando ele desceu da árvore. A salvação não veio quando ele abriu a porta da sua casa. A salvação veio na sua vida quando ele decidiu se retratar perante as pessoas que um dia ele prejudicou. Perante as pessoas que um dia, sabe, ele defraudou. Isso é conversão. Quando o indivíduo se converte, irmãos, ele procura se retratar com tudo que ele fez de errado. Amém? Então, vamos aprender essa lição. As pessoas entram em dívidas, gostei dessa frase agora, entram em dívida não pela necessidade, mas pela vaidade. É comprar o que não precisa com dinheiro que não tem. Uma senhora uma vez disse bem assim: pastor, eu fico aflita e apreensiva quando eu entro no shopping, eu começo a me estremecer, sabe, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu disse: irmã, então não vá para o shopping. Mas eu não consigo viver sem um shopping, lá eu vou desaparecer minha mente. Aí eu disse: então minha irmã, deixa eu lhe dar um conselho. Ela: pois não, pastor. Eu disse: faça uma cirurgia plástica. Que conversa é essa, pastor? Chega em casa, pegue sua carteira, tire todos os cartões de crédito, pegue uma tesoura e
começa a fazer uma cirurgia. Começa a acabar com seus cartões de crédito. Há pessoas assim, né, que quanto mais tem, mais quer e nunca está satisfeito. Honrando os compromissos com Deus e com os homens. Irmão, se você deu a palavra, honre a sua palavra. Um dia, alguém chegou até mim e minha esposa e disse: pastor, o carro que o senhor comprou tem juros abusivos. Procure os seus direitos, porque eu já fiz isso, consegui rever essa situação e paguei bem menos. Aí eu disse: irmão, não posso fazer isso. Aí ele disse bem assim: mas por que, pastor? Eu disse: porque ninguém me obrigou a assinar. Ninguém me obrigou a assumir um compromisso sem ter conhecimento prévio. Eu estou ciente do que eu fiz. E agora vou viver com as consequências. A mesma pessoa que veio trazendo a proposta nos elogiou. Agora eu conheço o dono da concessionária. Como seria depois eu procurando advogado, procurando a justiça para rever essa situação? O que ele ia dizer de mim? Veja o pastor. Veio aqui várias vezes me procurar, insistindo em um crédito. A gente deu assistência a ele. Na primeira oportunidade que ele teve, né, já quis tirar vantagem sobre mim. Infelizmente o juro é abusivo, mas você não é obrigado a comprar. Entendeu? Nós não somos obrigados a comprar. Mas se assumimos compromisso, assinamos, temos que honrar. Temos que honrar. Aplique sabiamente, estabelecendo prioridades. Veja Romanos capítulo 13, 8, na parte inicial, e olha o que eu julgo como prioridade. Olha só, vamos repetir todos juntos? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Primeira coisa que eu julgo como prioridade, vou explicar por quê. Recebeu suas finanças, sua produtividade, seu rendimento. Então a primeira coisa que você faz é priorizar suas necessidades. Vai pagar o aluguel, vai pagar a água, vai pagar a energia, porque de repente você está andando com roupa de marca, mas recebendo ameaça de cortar a energia da tua casa. Né? De repente, você está andando de roupa de marca, mas com a roupa amassada, porque não teve ferro para passar a roupa. Está andando de carro do ano, mas com o dente estragado. A doutora Bianca disse que a coisa mais difícil é o pessoal ir ao dentista regularmente. É difícil as pessoas irem ao dentista regularmente, porque tem outra prioridade. Priorize suas necessidades, depois os seus desejos. E a maneira de priorizar as nossas necessidades, irmãos, é estabelecendo aquilo que de fato é prioridade. E sabe o que é prioridade sobre as nossas vidas? Honrar os nossos compromissos, honrar a nossa palavra e, sobretudo, pagar as nossas dívidas. E deixa eu te informar aqui o que me leva a crer nisso. A Bíblia nos fala a história do profeta Eliseu com uma viúva que tinha perdido o marido, e os credores estavam prestes a levar seus 2 filhos e torná-lo escravo. O profeta entra na sua casa, e é interessante que há um milagre em nossa casa. Não sei qual a dificuldade que você vive, você não precisa olhar para o lado de fora, olha para o lado de dentro, porque há milagre na sua casa. O profeta perguntou: o que é que você tem em sua casa? Não é o que você tem fora da sua casa. Olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, me traga que é suficiente. E ali, com um pouquinho de azeite, na realidade o profeta pediu para que ela procurasse vasilhas, né, das vizinhanças. Eu aprendo que aquela mulher tinha bons relacionamentos com o vizinho. Depois vem os filhos dela, juntamente com ela, traz todas as vasilhas. O milagre começa a acontecer. O milagre só para de acontecer quando acaba as vasilhas. Ou seja, quando chegou o limite de fé daquela mulher. Se ela tivesse mais fé para trazer mais vasilhas, haveria mais multiplicação. Mas o impressionante nessa história toda é quando o milagre acontece, a primeira coisa que o profeta diz é: venda o azeite e com o dinheiro pague a quem deve e viva do resto. Pague a quem deve e viva do resto. Olha para o seu irmão e diga: viva do resto.
Viva do resto. Amém, amados? Então, a ninguém fiqueis devendo alguma coisa, a não ser o quê? Porque essa é a dívida eterna que nós temos um com o outro. É a dívida do amor. Fomos chamados para amar uns aos outros. Aplicar sabiamente o dinheiro, planejando prudentemente. Lucas 14, 28, versículo 30. Vamos ler juntos? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos eles que a virem zombem dele. Irmãos, nós estamos em construção do templo, e tem algumas palavras que eu não posso esquecer, palavras de sabedoria. Uma delas foi do nosso irmão Valdir, que disse: pastor, se vamos construir, vamos fazer algo para concluir, porque é vergonhoso. Eu disse: tem razão. E um dia desse, conversando com Devânio, que é o engenheiro responsável pela construção, ele leu esse texto, lembra? E eu já li esse texto, sempre aplicava para planejamento. Ou seja, se você tem que fazer algo, pare, pense, reflita como, quando, de que forma, com quem você vai fazer. Mas um detalhe que eu não tinha visto no planejamento. Até então, o planejamento eu só havia como iniciar. E ele, na sua experiência, ele fez a seguinte observação no final do texto. Para não suceder, o texto diz, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar. Ou seja, nós temos que começar algo e termos competência para concluir. Infelizmente, nós somos muito bons em começar, mas nas primeiras dificuldades, nos primeiros obstáculos, já recuamos, já retrocedemos. O princípio do planejamento é começar e terminar. Amém, amados? E o que acontece quando a gente não consegue concluir? Todos zombam de nós. Esse texto eu não tinha visto até então dessa forma, mas eu aprendo que nós precisamos aplicar sabiamente o nosso dinheiro, planejando prudentemente e com sabedoria. Próximo, evitando desperdícios. Olha o que está escrito em João capítulo 6, você pode conferir até mesmo na sua Bíblia, versículo 12. João capítulo 6 fala da multiplicação dos pães e peixes. Jesus multiplicou, sobrou, ou melhor, todos se alimentaram, sobrou 12 cestos, mas no versículo 12 Jesus diz algo tremendo: recolhei o resto. Ou seja, recolher, evitar em nossa vida qualquer tipo de desperdício. E lamentavelmente, irmãos, nós não temos tido sabedoria para viver esse princípio. Tem muitas pessoas desperdiçando. E nós precisamos ser prudentes nesse sentido. Desperdiçando aquilo que nós já temos. Às vezes é uma roupa, compra uma roupa sem a necessidade de usar. É um desperdício. Compra uma sandália, homem usa sandália e sapato por necessidade. Eu praticamente tenho 2 sandálias. E as 2 de presente que eu recebi. Tem uns 3 sapatos, tem um que é surrado mesmo. Mas mulheres. Enquanto o homem é por necessidade, mulheres são por vaidade, né? É uma sandália combinando com a bolsa, é uma sandália combinando com a calça, uma sandália combinando com o relógio, uma sandália combinando com a camisa, sandália combinando com os brincos. É cada situação, é tanta sandália para pouco pé, meu Deus do céu, que às vezes torna-se um desperdício. E evitar o desperdício, irmãos, é quando você percebe que compra coisas e não usa, compra alimentos e não consome, chega final de mês, tudo aquilo estragado, porque ainda você não aprendeu a aplicar o dinheiro corretamente, evitando
o desperdício. Jesus disse: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Ou seja, irmãos, era muita gente. E Jesus teve uma preocupação para que não se perdesse nenhum pedaço de pão, mas para que tudo viesse a ser aproveitado. Infelizmente, nós não temos esse cuidado, mas a maneira de aplicar sabiamente o seu dinheiro é evitando todo tipo, toda forma de desperdício. Se você não precisa, então não compre. Se você já tem, então usufrua até precisar ter novamente. Terceiro princípio que nós aprendemos sobre finanças abençoadas é dar generosamente, ou seja, aprenda a doar. De que forma? Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Cooperando com generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. A quem dar liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Cooperar generosamente. E cooperar generosamente não é reter o que é justo, irmãos. É ter a liberalidade, é ser liberal. Sabe, pessoas que têm uma luta poder ofertar na vida de alguém, investir na vida de alguém. Sabe, é sempre uma agonia imensa, porque retém mais do que é justo. E a Bíblia diz que quando você retém mais do que é justo, o que é que acontece? Aquilo que você guarda para você é pura perda. De modo que a alma generosa é aquela que vem a prosperar. Se você deseja prosperar em sua vida, seja generoso. Comece a cooperar com generosidade. Viva esse princípio, dê com generosidade. A Bíblia diz em Lucas 6:38, dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. É bênção de Deus. Outro princípio, irmãos, sobre dar generosamente, se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 8, que fala-nos sobre contribuir com liberalidade. Romanos 12. Esse texto é interessante de Romanos 12, porque no versículo 6, vai dizer o seguinte: tendo porém diferente dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, faça com liberalidade. A Bíblia nos mostra em Romanos capítulo 12, versículo 6, que doar, ou melhor, que a liberalidade é um dom de Deus. Agora eu pergunto, é uma pergunta retórica, por favor, não me responda. Alguém já pediu aqui o dom de cura, de profecia, de louvor, de palavra? Com certeza. Dom de milagre, de visão, de sinais, de prodígios. Alguém aqui já pediu o dom da liberalidade? Deus, trata em minha vida, trata no meu ser, para que eu venha ter prazer, alegria, em poder contribuir, em poder cooperar, em poder investir. A Bíblia fala que a liberalidade é um dom, mas é um dom, venhamos e convenhamos, que pouco nos importamos com ele. Na verdade, poucos querem esse dom. O dom da liberalidade. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Na história ocorreu um pacto chamado Pacto de Lausanne. Os cristãos se reuniram em determinado lugar e estabeleceram metas. Escuta bem isso. Olha, estabeleceram metas. Cada um estabeleceu a meta que desejava. Se queria 2 casas, se queria 2 apartamentos, se queria 2 carros, se queria um salário X. E o que ultrapassasse dali seria investido na obra missionária. Pode ler história,
e você vai ouvir falar do Pacto de Lausanne. Os cristãos que assim fizeram, assumiram esse compromisso com Deus, todos prosperaram e receberam muito mais do que tinham pedido, receberam muito mais do que tinham previsto e honraram o compromisso. Nessa época, nessa era, a igreja cresceu, prosperou, conquistou, era missionário sendo levado para o campo, era congregações sendo abertas. Infelizmente isso parou na história. Mas o fato de ter parado na história não significa que nós não vamos fazer. Nós não podemos fazer. Faça um pacto com Deus. E eu lhe digo ainda mais, não seja tímido nesse pacto, não seja pessimista com esse pacto. Faça um pacto, olha, esse é meu propósito. O que passar aqui será investido na obra do Senhor. Agora, quando nós não aplicamos, ou melhor, quando nós não doamos generosamente, enquanto mais temos, mais queremos. Aí começa a comprar casas e casas e casas, e apartamentos e apartamentos e apartamentos, depois começa a comprar com chácaras e chácaras, e eu pergunto, o que é isso, irmão? Se não for guardar tesouro nessa terra. E aí é carro do ano, e o melhor, a quem você está abençoando? Eu não estou falando de oferta nem de dízimo não, irmãos. Estou falando de pessoas que têm condições, mas os pais padecem necessidades. Que têm condições e vivem bem, mas abandonam os familiares. Que têm condições, mas não sabem investir no irmão que não tem a mínima capacidade de obter algo. Não estou falando aqui simplesmente de dízimo e oferta, que não precisa nem falar desse princípio que você já reconhece. Eu estou falando aqui de dar generosamente, de ter um coração liberal. E para que isso seja uma verdade em nossas vidas, outro princípio é que devemos participar com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus conhece as intenções e as motivações do nosso coração. E Deus sabe perfeitamente quando a gente faz sem ser com alegria. Quando não há a satisfação, o prazer e o gozo de poder participar da obra do Senhor. Pratiquem a partilha. Veja o que está escrito em 1 Timóteo 6, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ser rico em quê? Em boas obras. Qual foi a última vez que você, por conta própria, sem precisar procurar o corpo diaconal da igreja, mas por conta própria, comprou cesta básica e levou ao irmão que você soube que está desempregado, que perdeu recentemente o emprego, ou até mesmo que não tem condições? Qual foi a última vez? Tem uma irmã aqui na igreja que chegou para um rapaz e disse, vem aqui garoto, entra no carro. Levou ele numa loja, um rapaz simples, e ela tinha condições, e disse, escolha uma camisa, uma calça, um calçado, o que você quiser. E ele ia pegando a camisa, olha essa, ele completamente tímido, essa aqui está bom. Escolha o que você quiser, não se preocupe com valores. Deus tocou no meu coração. E eu faço isso com a maior satisfação. Sabe, bancou o garotão. O garotão ficou feliz da vida por esse milagre ter acontecido. Por ter simplesmente compartilhado, repartido com generosidade. Enfim, na realidade, a quarta lição, se você aprendeu a ganhar honestamente, aprendeu a aplicar sabiamente, aprendeu a doar generosamente, agora escuta isso com muita atenção. Desfrute profundamente, ou seja, aprenda a desfrutar. E aqui, irmãos, veja bem como nós desfrutamos das bênçãos que Deus tem nos dado. Hebreus 13:5, reprovando todo tipo de avareza. Deus deseja que você desfrute das bênçãos que Ele tem te dado. Vamos ler junto? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei,
nunca jamais te abandonarei. Desfrute profundamente. De que forma? Viva contente. Ou seja, viva satisfeito, na certeza que as tuas necessidades o teu Deus suprirá e não permitirá que nada venha te faltar. Em relação às tuas necessidades, não em relação aos teus desejos, às tuas aspirações, mas às tuas necessidades. Então se contente com aquilo que Deus tem te dado, na certeza que Ele é aquele que te sustém, Ele é aquele que provê. Outro princípio importante ainda, irmãos, dentro desse quesito de desfrutar profundamente, é demonstrando gratidão. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Vamos lá? Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Apresente gratidão. As coisas estão crescendo, estão prosperando, você está triunfando, conquistando. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque é Ele que está te dando sabedoria, é Ele que está te dando inteligência, força, coragem. Agradeça a Deus. Tem pessoas que veneram. Certa feita, conversando com uma pessoa que chegou para mim e disse: o meu Deus é meu dinheiro. Meu dinheiro me dá o que comer, meu dinheiro me dá o que vestir, meu dinheiro é que me sustenta. Dessas palavras, com essas palavras. E eu vi essa pessoa sendo muito rica, chegando à miséria, ao ponto de padecer, de precisar dos outros. Graças a Deus, as coisas reverteram e tem melhorado. E eu aprendi que algo essa pessoa tem reconhecido, que o Deus chamado Mamon é um Deus que dá, mas também toma. E quando Ele toma, Ele leva tudo. É igual aquela frase: o diabo exalta para humilhar, Deus humilha para exaltar. Então, irmão, seja grato a Deus. Não diga: fui eu que consegui, eu sou melhor do que os outros. Isso está acontecendo comigo porque, sabe, ninguém tem uma capacidade de administrar como eu tenho. Não faça assim. Não seja assim. Seja grato a Deus, reconheça e demonstre gratidão, sabendo que é Deus que te dá força. Se Deus está te abençoando, Ele tem um propósito em meio a tudo isso. É para que você seja bênção. Outro princípio em relação ao quesito de desfrutar profundamente é viver contentamente. Filipenses capítulo 4, versículo 11, versículo 13 diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado, como também sei padecer. Já tenho experiência, tanto de fartura quanto de escassez, tanto de necessidade quanto de abundância. Ou seja, aprendi a viver contente, na fartura e na abundância também. O que o apóstolo Paulo estava falando é que nos momentos de fartura e de abundância, ele aproveitava, ele desfrutava, ele vivia contente, reconhecendo que Deus tinha lhe concedido essa dádiva, mas também no momento de escassez, de necessidade, ele não murmurava, ele não questionava. Por fim, queridos, em relação ao quesito de desfrutar profundamente, nós temos que aprender algo que ainda não sabemos, a importância dessa verdade: usufruir das bênçãos de Deus. Deus tem te abençoado. Ei, usufrua das bênçãos de Deus. Desfrute das bênçãos de Deus. Veja o que está escrito em 1 Timóteo 6,17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, para o nosso aprazimento, para o nosso deleite, para o nosso prazer, para nossa satisfação. Ou seja, Deus tem te dado condição, desfrute.
desfrute. Sabe um texto bíblico que eu acho interessante, que se encontra em Salmos, capítulo 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus se alegra na prosperidade dos seus filhos. Deus se alegra na prosperidade saudável do seu povo. Deus se compraz em nossa prosperidade. Eu posso ouvir um amém? Então, irmão, aprenda a desfrutar das bênçãos que Deus tem derramado. Se Deus tem te dado condição de ir a um bom restaurante, vá. Se Deus tem te dado condição de fazer uma viagem com tua família, vá, não se acanhe, se organize, planeje bem e desfrute. Eu lembro de situações na minha vida, principalmente no período do seminário, que eu comprava roupa do bazar. Tinha um bazar missionário e eu ia lá e comprava roupa do bazar. Hoje não preciso comprar roupa do bazar, posso desfrutar de uma situação melhor. Lembro de uma situação de universitários, de estudantes, que eu e Vanessa saíamos para comer nas barracas. Hoje nós temos uma condição que podemos ir a um restaurante. Às vezes quando nós íamos para o shopping, procurar o cinema, a gente nem chegava perto da praça da alimentação. A gente entrava no supermercado que tinha no shopping, comprava um refrigerante, comprava um lanchezinho numa padaria que tinha lá, colocava dentro da bolsa, ficava assistindo filme, só degustando. Hoje em dia, eu não quero nem ver o supermercado que tem lá. Hoje em dia eu posso chegar na praça da alimentação, sem me preocupar com o lugar, sem fazer uma cotação, né, dos valores, sentar no lugar e desfrutar daquilo que Deus tem me dado condição. E sabe por que devemos fazer isso? Olha, atenção homens, atenção homens. Há situações de pessoas que nós conhecemos, Vanessa sabe do que eu estou falando, que o camarada tinha e tem 4 carros na garagem da sua casa, mas quando ele ia para o shopping, ele ia de ônibus. E dizia, o ônibus sai daqui de casa, para dentro do shopping, depois eu pego o shopping e volto, pego o ônibus no shopping, e ele me deixa na porta de casa. Um dia ele foi, tinha uma turma bêbada, sabe, e no movimento do ônibus começou a passar mal um bêbado que acabou vomitando em cima dele. A filha dele olhou, pai, o senhor é um miserável. A gente tem que desfrutar das bênçãos que Deus nos deu, sabe por quê, irmãos? Porque não vamos viver para sempre. Aí tem pessoas que o prazer delas é simplesmente ver a conta no banco engordando, crescendo, engordando. E não gasta com nada, não leva a família para um restaurante, não leva a família para uma viagem, não é capaz de dar um presente bom à esposa. O que é que vai acontecer? Um dia esse camarada vai morrer. De tanta preocupação com dinheiro, de tanto amor com dinheiro, vai acabar infartando. E aí o que é que vai acontecer? Vai vir um playboy, saradão, bonitão. Sua esposa não vai ficar solteira para o resto da vida. Vai casar com sua esposa. Vai fazer aquilo que você nunca fez. Vai levar seus filhos para o cinema. Vai levar sua esposa para o shopping. Vai levá-la para passear. Vai levá-la para Fernando de Noronha. E sabe com que dinheiro? Com teu dinheiro. Com teu dinheiro. Por isso vamos aprender a desfrutar das bênçãos que Deus nos dá. Infelizmente tem pessoas que não sabem desfrutar das bênçãos. Irmãos, eu pegava na obra missionária 12 ônibus por dia para ir da encruzilhada do bairro em Recife para Igaraçu e depois pegar a Vanessa e ir e vir nessa viagem toda. Hoje, graças a Deus, nós temos um carro. Quer saber de uma verdade? Sem preconceito algum. Mas hoje, não quero andar de ônibus. Já andei demais. Não sei se vocês me entendem. Mas eu vou fazer uma viagem, seja onde for. Eu prefiro ir no meu carrinho e voltar no outro dia. Vanessa fica aí com o carro da minha sogra.
Mas já andei demais, 12 ônibus, e vocês não sabem, nem imaginam as experiências que nós já tivemos dentro do ônibus. Eu vindo com Vanessa de Igaraçu, um bêbado falando, cuspindo em cima da gente, e ai da gente falar alguma coisa. Você pegar aquela fila imensa no terminal, né, aquela fila imensa, você já está um pouco alegre porque só tem 5 pessoas na sua frente, então você vai entrar no ônibus e vai ter o direito de sentar. Mas quando chega o ônibus, vem aquela muvuca toda, atropelando todo mundo. Você vai sendo espremido de um canto para o outro. Quando chega lá, quem disse que tem cadeira para sentar? Quem disse? E aí a gente ia a pé nessa viagem toda, nessa situação toda. Pessoas quando vinham da praia, vinham da farra, então estavam bêbadas, estavam fedendo. E a gente lá, ô Jeová da glória, que o teu nome seja glorificado em tudo isso. Hoje podemos desfrutar, então eu não quero andar de ônibus, se for preciso eu vou andar. Mas se Deus me deu condição de desfrutar de algo melhor, amém. Amém. Então, irmãos, a verdade sobre a nossa vida financeira é que o fato dos nossos grandes problemas não está relacionado ao quanto ganhamos. Tem rico em dívida, tem pobre em dívida. Mas está relacionado à maneira como lidamos e tratamos com o dinheiro. A depender da nossa postura com as finanças, transformamos o dinheiro em bênção ou maldição. Eu te pergunto, o dinheiro é bênção ou maldição? Só você sabe responder, se o dinheiro tem sido bênção ou maldição para a sua vida. Seja você rico ou pobre, o que realmente importa é nunca perder a simplicidade da piedade. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contente. A verdade é que sempre haverá no mundo rico e pobre. Quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus, Judas quer dar uma lição de moral em Jesus. Não era melhor vender o vaso com o seu unguento e a fragrância e com o dinheiro repartir entre os pobres? Jesus disse: os pobres sempre terão convosco. Mas ao contrário também do que algumas pessoas pensam, é que não pode existir ricos no reino de Deus. Quem foi que disse isso, irmãos? Aí usa aquela parábola de Jesus que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, vamos aprender a interpretar a Bíblia. A Bíblia não está sendo contra a pessoa ter uma condição melhor de vida. Para você ter uma ideia, naquela época nem existia agulhas como você imagina. As vestes eram feitas de pelos de animais, de peles de animais. A agulha era uma espécie de oca, um pequeno casebre, onde o camelo passava. O camelo conseguia passar lá. Sabe qual era o detalhe? É que para o camelo passar por um buraco de uma agulha, que era um casebre, ele tinha que se ajoelhar e ali caminhar, ou seja, uma posição humilde. Porque se a gente for interpretar o texto literalmente, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, meu irmão, o rico já está condenado ao inferno. Não é verdade? Porque é impossível um camelo entrar no buraco de uma agulha como nós conhecemos a agulha nos nossos dias. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o rico tem que ser humilde. Não deve confiar em suas riquezas. E a Bíblia nos fala, irmãos, em todo o Novo Testamento, que existiam pessoas ricas, como o próprio Lázaro. O que Jesus pediu para o jovem rico, ele não pediu para Lázaro. Lázaro continuou sendo rico. José de Arimateia e tantas outras pessoas que eram ricas e permaneceram sendo ricos. O que importa, irmãos, é entender o pastor Tiago, em sua epístola, nos fala sobre o procedimento que Deus espera do rico e o procedimento que Deus espera do pobre. Veja comigo, Tiago capítulo 1, versículo 9 e 10. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Você tem uma condição humilde?
Então seja digno. Agora, e o rico, o irmão de condição melhor, superior, se gloria em sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Aqui o pastor Tiago está falando para a igreja que tinha ricos e pobres. Nosso contexto não é diferente, sempre haverá ricos e pobres. E às vezes nós mesmos podemos ter altos e baixos. Podemos um dia estar rico, um dia estar pobre. O que importa é, se você estiver pobre, glorie-se em sua dignidade. Se você estiver rico, glorie-se em sua insignificância. Se há algo que eu considero tremendo, irmãos, do homem mais sábio que existiu além de Jesus, que foi o rei Salomão, é que ele pediu algo a Deus. E sabe o que foi que ele pediu a Deus? Nem para ser rico, nem para ser pobre. Confesso que a minha oração é essa. Não quero ser rico, também não quero ser pobre. Porque nós sempre seremos provados por Deus, perante o muito, perante o pouco. Nos desertos, nos mananciais, nos montes e nos vales. E eu gostaria de te convidar para encerrarmos lendo Provérbios capítulo 30, versículo 7 e 9. Provérbios capítulo 30, 7 ao 9. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, estando eu rico, te negue; estando eu pobre, venha profanar o teu nome. Ou seja, murmurar, indagar, questionar. A minha oração é igual a de Salomão. Não quero muito, não quero pouco. Não quero riquezas nem pobrezas. O que eu busco é aquilo que é o suficiente de Deus para a minha vida. E se Deus está me abençoando de uma forma além do que eu necessito, além do que eu preciso, logo entendo que Ele está me abençoando para que eu possa abençoar. Eu não posso reter essas bênçãos, porque senão transforma em maldição. Agora olha bem para mim. Olha bem para mim. Essa é a palavra que Deus me deu para compartilhar com a igreja. Mamon é uma entidade, é um principado que atua ainda hoje em nossas vidas. E existe, infelizmente, muitas pessoas que são escravas de Mamon. Muitas pessoas que servem a Mamon, que são possuídas pelo Mamon. Por isso Jesus falou mais sobre finanças do que oração, fé, céu e inferno. Para que nós não venhamos construir tesouros nessa terra e sermos miseráveis no reino dos céus. Eu oro e profetizo para que Deus venha te dar sabedoria. E a partir de hoje, você usar sabiamente, prudentemente as tuas finanças, fazendo delas bênção em tua vida e não maldição. E que nós venhamos orar por muitas pessoas que estão em depressão, que cometem suicídio, que separam-se por meio do divórcio, brigam com os filhos e com os pais, chegam a se degladiarem um com os outros, por causa de Mamon. Irmão contra irmão,
Marido contra esposa, esposa contra marido, filhos contra pais, pais contra filhos, sócios contra sócios. Escuta uma coisa, gente, eu sei disso. Tem pessoas que vêm ao culto e não conseguem cultuar. Sabe por quê? Mamon. Vêm ao culto e não conseguem adorar a Deus, ficam inquietos. Mamon. Estão preocupados com suas dívidas. Esquecem da palavra de Deus que diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, se você não aprender a buscar a Deus em primeiro lugar, e se insistir em inverter essa verdade, nada lhe será acrescentado. Você vai viver mendigando e padecendo, porque você não está estabelecendo prioridades em sua vida. Mamon é um demônio que precisa ser derrotado, eliminado do nosso meio. É triste o que ele tem feito. Vítimas escravizadas. Irmãos, em nome de Jesus, eu não aceito esse jugo sobre nós. Como um profeta de Deus, como ministro da palavra, eu não aceito o jugo opressor dessa entidade sobre as nossas vidas. Por isso que eu venho aqui da parte de Deus repreender Mamon. Se ele veio por um caminho, saia por 7 da nossa presença, porque fomos chamados para sermos bênçãos e para abençoarmos, e ninguém poderá impedir as riquezas de Deus em nossas vidas. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.